boa noite. Estamos aqui nesse friozinho gostoso. Aliás, hoje está gostoso mesmo, né? Essa semana já fez mais frio, né? Não sei se por aqui, mas em São Paulo pelo menos estava um gelo danado. Acho que aqui não está muito diferente não. Hoje até que está bem mais suave, bem mais suave. Mas é isso, importante, vamos compensar esse frio aí com o calor da espiritualidade, né? Isso aí é terrível. Mas vamos aproveitar a gira, aproveitar o momento para a gente entrar em contato com a espiritualidade, para a gente, nessas poucas horas que a gente fica aqui, poder reabastecer um pouquinho as nossas energias, poder absorver um pouco aquilo que o mundo espiritual traz de bom para a gente. E é curioso, né? A gente estava falando aqui sobre o frio, né? Sobre a temperatura. Brincadeiras à parte, ainda bem que está tendo frio no inverno, né? Não, parece uma coisa meio boba, né? Mas a gente estava em pleno inverno com uma temperatura de verão quase. Aí chega no verão, tem aquelas ondas geladas. Isso aí nunca gerou um pouco de curiosidade, um pouco de reflexão? Porque as estações do ano, né, já tem essas 4 fases. Teoricamente, verão é para a gente ter calor, e inverno é para a gente ter um período predominante de frio. Só que parece que a nossa natureza está tão meio revirada que a gente não tem mais essas estações tão bem definidas como a gente tinha no passado. Hoje a gente está vivendo situações extremas. No verão é aquele calor muito acima daquilo que a gente tinha historicamente. No frio também tem aqueles picos, aqueles vales de temperatura muito mais intensos do que a gente tinha há algumas épocas atrás, não muito tempo até, poucas décadas atrás. Parece que o próprio planeta está tentando de alguma forma compensar alguns desmandos, alguns desequilíbrios que nós, de uma forma ou de outra, estamos interferindo. A gente fala, está na moda muito, né, falar do ecologicamente correto, né, de cuidar do planeta, da gente preservar a natureza, e às vezes a gente não se toca, ou só vai perceber que a coisa está ruim demais quando acontece algo muito extremo. Tem algumas mudanças que acontecem na natureza que a gente não presta muita atenção aos sinais. A coisa vai piorando de pouquinho em pouquinho. Então tenho certeza que de alguns anos para trás, se a gente fosse observar, já ia ter alguém dando alguns alertas do tipo: olha, a temperatura está subindo mais, olha, a temperatura está caindo mais, olha, essa época do ano está tendo muita inversão, né? Temperaturas fora de hora. E a gente vai escutando, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro, e a gente não dá muita bola, age como se a gente não tivesse nada a ver com isso, até que chega uma hora que o planeta cansa. O planeta cansa. Aí acontecem as situações extremas, as revoltas na natureza, né? Que às vezes a gente vê por aí. E a gente não entende muito bem como é que chegou nisso. Só que o planeta muitas vezes deu sinais pequenininhos ao longo de anos, de décadas, e a gente não prestou atenção naqueles sinais. E só viu quando a coisa chegou no extremo e que não tinha mais o que fazer. Agora vai tentar consertar, já não tem mais como evitar. Tem uma fase que dá para a gente evitar. A partir de um ponto, a gente não tem mais o que evitar. A gente tem que consertar e tentar recuperar o que der. Reequilibrar da melhor forma que der. E a gente vive isso com o planeta. Às vezes é importante a gente refletir um pouco sobre essas coisas, o que a gente pode fazer, o que a gente poderia colaborar também. E falo até em relação à própria Umbanda, que a Umbanda, ela tem como sustentáculo de toda a sua magia, de todos os seus trabalhos, justamente as forças da natureza, as manifestações da natureza. Trabalhos de Umbanda, a gente vai revitalizar, faz nosso trabalho aqui no templo, na tenda, mas a gente vai revitalizar na natureza, indo às matas, cachoeiras, praias. Então a Umbanda, de uma forma geral, não importa a
linha de Umbanda que se pratica, a forma de Umbanda que se pratique, ela sempre dá muito valor à natureza. Até mesmo nas questões das oferendas, que a gente tem todo um fundamento de fazer a oferenda nos sítios sagrados, nos locais da natureza, mas o umbandista ele também procura preservar aqueles locais. E eu tenho certeza, todo umbandista sério, consciente, independente da linha de Umbanda, da escola de Umbanda que pratique, vai fazer a sua oferenda, terminou a oferenda, tudo aquilo que não é biodegradável ele recolhe, ele não deixa lá, largado na natureza. Porque é normal, a gente leva um prato de louça, alguidar, barro, tal. Acabou a oferenda, ficou o tempo lá que estava quebrando, no máximo de um dia para o outro, se for possível, a gente volta lá, recolhe tudo, só fica o que é biodegradável. Flores, frutas, esses elementos, né? Os líquidos, né? Que já despejam na própria terra, mas tudo que não é biodegradável a gente recolhe. Por quê? Porque temos consciência da importância de preservar a natureza, de preservar o equilíbrio natural, porque é de lá que vem as nossas energias que são tão importantes para manter a manutenção da nossa saúde e do nosso equilíbrio, tanto espiritual como material mesmo, né? Orgânico também. Então acho que essa relação, essa interação com a natureza, ela é muito importante. A gente precisa de vez em quando dar uma paradinha para ver o que a gente pode fazer para colaborar um pouco com o nosso planeta. Agora eu falei um pouco disso tudo porque a gente pode fazer um paralelo muito interessante. Eu disse que às vezes essas mudanças na natureza a gente não percebe quando o planeta vai dando sinais e só percebe quando a coisa já perdeu o rumo de vez. Se vocês pararem para observar, para refletir, vão perceber que também é assim na nossa vida, não é só na natureza não. Aliás, de certa forma nós somos parte dessa natureza, né? Então isso já é uma discussão um pouco mais profunda. Mas na nossa vida também, às vezes a gente está seguindo um caminho que as coisas aos pouquinhos vão tentando nos avisar: olha, você está indo na direção que não vai dar certo, não é bom você seguir por aí. E aí vem um probleminha aqui, uma dificuldade ali, um obstáculo lá. Nem todo obstáculo, obviamente, é isso. Às vezes o obstáculo pode ser uma influência contrária, alguma coisa que está nos... Mas a gente precisa não tirar conclusões precipitadas. Vamos observar, ver uma dificuldade, vamos tentar entender o que aquela dificuldade está procurando nos mostrar. Às vezes essas dificuldades são colocadas pelos nossos próprios mentores, entidades de guarda, guias, para tentar nos avisar que nós estamos indo para um lado que não é muito bom para a gente. Mas não, aí a gente vai e insiste. E muitas vezes a gente insiste. E quando acontece aquilo que já estavam tentando avisar para a gente, ou seja, não ia dar certo mesmo, a gente se espanta. Nossa, mas como que aconteceu tal coisa na minha vida? Mas peraí, será que eu não recebi um monte de sinaizinhos? O astral não tentou me avisar de alguma forma que eu estava indo para um lado que não era o melhor para mim? Será que foi realmente efeito de uma demanda, de um trabalho, de uma coisa, né, de uma força, de uma atuação muito negativa? Ou será que foi simplesmente eu que não dei atenção para aquilo que meus próprios mentores tentaram me avisar? É complicado isso, né? Complicado, porque a gente às vezes tem uma resistência de admitir que as coisas deram errado simplesmente porque a gente seguiu um caminho que não era o melhor. Só isso. E esquece que a gente tem liberdade de mudar no momento que a gente quiser. Porque isso que é acho que é o mais bacana de tudo. Não é, a moda fala, você é responsável pelo que você cria. Sim, de fato. Então, se dentro da lei do karma eu fiz alguma coisa que me trouxe uma reação negativa, dentro dessa mesma lei do karma, também são minhas ações que vão me ajudar a sair desse caminho ruim. Também está nas minhas mãos o poder de mudar a direção, a minha direção, de mudar o meu caminho, de começar a construir coisas melhores na minha vida. Mas depois, quando você já está muito tempo numa direção que não é a melhor, é difícil mudar. Sim, é difícil mudar. Não vou enganar vocês, não. É difícil mudar. E também não vou enganar vocês, não tem fórmula mágica. Gostaria que tivesse um trabalho mágico assim, super, hiper, plus aí, que você fizesse uma vez e não precisasse fazer mais nada. Também não tem.
Mas tem sim muita ajuda do mundo espiritual. Sei que é difícil mudar de direção. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Que é, se a gente conseguir dar esse salto, o restante começa a ficar mais fácil. Manter minha fé, manter minha perseverança e buscar. Os trabalhos, as movimentações de magia existem, claro que existem, e elas vão sempre nos ajudar a aliviar um pouquinho o caminho à nossa frente. Mas isso é como se fizesse uma faxina no caminho que está na nossa frente. Faz uma faxina, limpa, abre, corta o mato alto. Mas se eu ficar parado e não sair do lugar, não adianta eu ter meu caminho aberto. A magia, a ajuda, né, que o mundo espiritual muitas vezes dá, é aquilo que literalmente que a gente pede: abrir nosso caminho. Abriu, beleza. Quem tem que caminhar? Não são eles já estão lá muito na frente da gente. Então assim, caminho aberto, uma vez que está aberto, é a gente que tem que caminhar. Precisamos de apoio, precisamos de ajuda, precisamos e muito. É por isso que a gente vem aqui, firma gira, pede para as entidades. No dia a dia a gente faz sempre nossa oração, acende nossa velhinha lá com o anjo de guarda, assim, e está sempre pedindo proteção. Por quê? Porque é com essa ajuda que a gente vai conseguir caminhar por um caminho que for aberto. Então hoje, tudo isso tem muito a ver com a nossa gira de hoje, que é o nosso trabalho de Exu. E Exu, ele é classicamente o Senhor dos Caminhos. Os caminhos, e esses caminhos mais do nosso terra-terra mesmo, as coisas mais próximas da nossa vida, mais próximas de nós. É uma vibração diferente do caboclo, do preto velho, da criança. É sim uma vibração mais densa, né? Mais próxima da nossa realidade, porque está dentro desse rol de coisas que o Exu manipula, que ele atua, justamente os caminhos, os nossos caminhos, nos ajudar a nos direcionar dentro dos nossos caminhos do nosso dia a dia, abrir os caminhos que são necessários, porque realmente a gente vive um mundo de conflito, de muita guerra, de muito contraste, então às vezes a gente sofre mesmo influências negativas. Então os Exus vêm com a sua força tentar abrir, afastar, cortar essas influências negativas e nos dá aquele empurrãozinho, né, aquele suporte que a gente precisa para começar a caminhar. E uma vez que a gente começa a caminhar, é seguir em frente, contando com a ajuda deles sempre. Então vamos pedir hoje, nessa força de Exu, nas presenças dessas entidades que já estão aqui entre nós e logo mais vão estar incorporados em alguns médiuns, pedir essa ajuda, pedir essa proteção, essa força do Exu, que ele nos ajude a entender e a escolher sempre que possível os melhores caminhos para cada um de nós. E uma vez escolhido, que ele nos dê forças para continuar nesse caminho. Porque dificuldades vão existir, não é que você acertou o caminho, não vai ter dificuldade nenhuma. Aí acho que está a sutileza, a grande armadilha que às vezes a gente se perde. A hora de você estar no caminho certo também vão surgir dificuldades, mas você percebe nitidamente que a natureza dessas dificuldades é um pouco diferente. Aí sim é realmente só para tentar nos desanimar de continuar a seguir em frente. E é nessa hora que a gente precisa não desanimar. Como saber a diferença de um tipo de dificuldade e de outra? Vamos rezar. Vamos pedir muita ajuda deles. Vamos pedir muito essa proteção, essa orientação. E acima de tudo vamos ter fé. E a nossa mente aberta, o coração aberto, para poder sentir as intuições que eles constantemente tentam nos mandar. Às vezes nossa mente e nosso coração estão meio fechados para isso. Então vamos manter nossa mente e nosso coração abertos, e que com certeza a gente tem condições de escutar melhor aquilo que eles tentam nos orientar no nosso dia a dia. Não aqui na hora do passe, que às vezes a conversa aqui com a entidade é uma coisa rápida, tem que ser mesmo algo mais rápido, algo mais pontual, mas é no nosso dia a dia que a gente recebe essas intuições. Aqui a gente recebe aquela energia, descarrega o peso da semana, da quinzena, reabastece o nosso tanquinho de energia, mas é no nosso dia a dia que a gente tem que fazer esse tanquinho render, fazer essa energia não se perder tão rapidamente. E essa ajuda que a gente pede para os Exus, que hoje em especial vão firmar a gira deles, e é claro também para os orixás, que sem a ordenação dos orixás, de Pai Oxalá, Mestre Jesus, nada se realiza, nada se concretiza. Então, minha gente, uma ótima gira para todos, que vocês aproveitem muito bem, recebam muito bem as energias que já estão sendo trazidas na noite de hoje,
e que a gente possa sair da casa, nem que seja um pouquinho, mas melhor do que quando aqui entramos. É isso que realmente todos nós desejamos a vocês e a nós aqui também, que a gente também vem aqui para pedir, né? Também estamos trabalhando, mas a gente vem para pedir também, né?